Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 21 de janeiro de 2024. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu lembrar vocês que hoje é a manifestação de apoio à Ucrânia lá na Avenida Paulista, em São Paulo, hoje às 11 horas da manhã, de 11 às 14, em frente à Fiesp, ali na Avenida Paulista. É muito importante, quem puder comparecer, vai lá apoiar o pessoal, o trabalho da Oksana. Bom, sobre o que aconteceu na Ucrânia aqui hoje, a gente teve aqui várias cidades russas atingidas por drones ucranianos, principalmente empresas bélicas, tá? Empresas de fabricação de material bélico e, o mais importante de tudo, aqui em São Petersburgo, um grande terminal de óleo foi atingido pelos ucranianos, está pegando fogo até agora, foi atingido na madrugada, está pegando fogo lá, até neste momento ainda está pegando fogo aqui. O terminal da Novatek, que eles chamam aqui, é o segundo maior terminal de exportação de óleo da Rússia, né? Os drones ucranianos realmente chegando a novos patamares nesse inverno, né? Além disso, a gente tem informação aqui de um ataque na cidade de Donetsk, que os russos dizem que foram os ucranianos que atacaram, os ucranianos estão dizendo que foram os próprios russos que fizeram isso numa false flag, né? Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem de evidência aqui. Infelizmente teve um monte de morte de civil aqui na cidade de Donetsk ocupada. Na linha de frente a gente não teve nenhuma grande alteração por aqui, mas tivemos uma cidade que foi tomada pelos russos aqui, próximo de Novoselivka, aqui, ó, essa região aqui, essa cidadezinha aqui, foi tomada pelos russos. Essa área toda aqui está em disputa, né? Já há bastante tempo. Os russos agora decretaram que tomaram a cidade aqui. É alguma coisa preocupante, lógico. Segundo estão dizendo, eles tiraram tropas aqui de Kupiansk para reforçar esse ponto aqui, seguindo talvez aquela indicação que um russo fez há um tempo atrás num blogger militar, justamente que Kupiansk não tem como ser tomada por esse lado, eles têm que investir em vir por aqui, né? Esperamos que os ucranianos consigam parar os russos nessa frente por aqui. Um avião russo, na verdade o avião ninguém sabe de quem que é o avião direito, mas estava transportando russos vindo da China para a Rússia e foi derrubado no Afeganistão. Não se sabe se caiu por problema de manutenção ou se foi derrubado pelo exército do Afeganistão, talvez sem querer. O fato é que caiu e provavelmente todos os russos foram mortos ali, né? Ninguém sabe direito, é muito cercado de mistério esse avião aí, vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Putin cozinhando no caldeirão do Tinhoso, Keisiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E deixa eu, antes também de entrar agora na parte mais detalhada, falar para vocês o seguinte. Lá nesse meu canal, durante a manhã eu publico o vídeo do dia, é esse que eu estou publicando aqui hoje, do dia 21 de janeiro, mas na parte da tarde eu publico um vídeo há 500 dias atrás. Por que isso? Porque esse canal é novo, eu estou trazendo meus vídeos do meu canal antigo para cá. Então eu publico os vídeos antigos com 500 dias de defasagem, né? E hoje, na verdade, ontem foi o primeiro vídeo da ofensiva de Kharkiv. É muito legal acompanhar, ver as coisas. Eu errei um monte de coisa, mas é porque na hora você tem muito pouca informação, né? Depois a gente fica sabendo as coisas que aconteceram e coisa e tal. Então, ontem, 500 dias atrás de ontem, foi dia 7 de setembro de 2022. Então, eu cobri a ofensiva de Kharkiv, o início dela no ontem. Hoje também vai ter mais à tarde. Tá bem legal de ver os vídeos, até para apontar os erros, né? Porque a coisa antiga, a gente no calor ali da batalha, você não fica sabendo exatamente o que está acontecendo, depois as coisas ficam mais claras, né? Um supermercado foi atingido aqui na região de Donetsk por mísseis S-300, né? Agora, os ucranianos dizem que eles não usam mísseis S-300 terra-terra, só os russos que fazem isso, então deve ter sido os próprios russos que fizeram isso daí, seja de propósito, seja por alguma falha no lançamento desses mísseis, né? E o triste é que esse supermercado acabou matando 14 civis ali nessa região, que é uma região ocupada pela Rússia, mas a maior parte da população ainda é ucraniana, né? Então, muito triste o que aconteceu aqui. Os russos estão dizendo que foram os ucranianos estão dizendo que ó, a gente não tem esse foguete.
Isso aí deve ter sido os próprios russos que fizeram isso daí, né? Eu sei que eu prometi a vocês mostrar os vídeos todos. Aliás, muito obrigado a todo mundo que se tornou membro do canal. Vocês sabem, o YouTube não está deixando mais monetizar esse canal. Qualquer coisa de guerra é automaticamente desmonetizado. Mas o pessoal que se tornar membro, eu consigo receber pelo membro aqui do YouTube. Então, quem puder se tornar membro, eu agradeço, né? E a gente já chegou a 950 membros, estamos quase no 1000, que seria o razoável aí para o nosso canal. Eu sei que eu prometi mostrar os vídeos todos, mas esse vídeo tem muito corpo de gente morta na rua, é muito feio o vídeo. Eu temo que eles façam pior ainda, não apenas desmonetizem, como coloquem alguma restrição maior no vídeo, né? Enfim, e não tem nada de interessante para ver, só mesmo o corpo dos civis mortos aqui. Muito triste essa situação aqui, né? Bom, essa noite os ucranianos lançaram drones contra Oriol, Smolensk e Tula. Na verdade, eu não sei se Oriol foi o alvo ou se os russos interceptaram algum drone que estava indo para Tula, né? Porque repara aqui, ó, aqui é Smolensk, aqui é Oriol, aqui é Tula. A gente sabe o que foi atingido em Smolensk, a gente sabe qual foi o alvo também em Tula, a gente vai falar daqui a pouco. Mas em Oriol, aparentemente não tinha nenhum alvo, ou seja, pode ter sido só o drone que estava indo para Tula, mas que foi derrubado por aqui, né? A gente não sabe. Vamos ver aqui o vídeo. Certamente houve uma explosão aqui. Outra coisa que não dá para saber é porque a pessoa que publicou o vídeo falou Oriol, Smolensk e Tula. Não dá para saber de que cidade que é esse vídeo, né? Aqui é Tula, tá? Aqui foi a explosão em Tula. Grande explosão aqui em Tula. O alvo em Tula foi uma fábrica de produção de Pantsir, aquele sistema de defesa antiaéreo, né? Tem aqui a imagem do local sendo atingido, o local exato sendo atingido aqui. E o nome da fábrica é Sheglovsky Val. É a fábrica que produz o Pantsir S, que é um sistema de defesa antiaéreo, foi atingido ali em Tula, né? Esse sistema que, por exemplo, eles usam aqui no topo do Ministério da Defesa russo, né, uma coisa meio sem sentido, porque a ideia desse sistema é justamente ser móvel, né? Se você vai botar no alto de um prédio, bota um sistema fixo, né? Não precisa de ser móvel. Mas, de qualquer forma, essa foi a fábrica que foi atingida ali em Tula. A gente não sabe ainda o grau de dano que foi causado nessa fábrica, né? Aqui também tem outras coisas, ela também fabrica outras coisas, tá? Não é só o Pantsir, não. O Pantsir é o principal produto dela. Aqui está a fábrica. A gente não sabe o quanto dela foi atingido, o que foi atingido especificamente ali, né? Mas você viu que atingiu alguma coisa. Alguma coisa foi atingida nessa fábrica. Em Smolensk foi atingido uma fábrica de reparo de aeronaves, tá? É essa fábrica aqui. O nome da fábrica fala que é a Planta de Aviação de Smolensk. A sigla em russo fica SMAZ. É uma fábrica que produz aeronaves e também faz reparo em aeronaves. E essa fábrica aqui em Smolensk, a gente não tem imagem dela sendo atingida, mas segundo as informações, ela foi atingida também por drones aqui, né? Isso aqui é uma visão da fábrica visto aqui da rua, né? Ou seja, realmente o pessoal está envolvido no esforço de guerra lá na Ucrânia. Mas certamente o maior sucesso ucraniano foi ter atingido esse terminal da Novatek, acho que é o nome do lugar lá, que fica na cidade de Ust-Luga, ali na região de São Petersburgo. É um dos 3 maiores portos de exportação de óleo russo. Aqui, ó. Коля, а что ты взял дрон, видел, что ли? Я слышал. Я думал, это подушка едет. А это дрон летел, оказывается. Да? Да. Да нет, это жужжало. Нет. Посмотри, он все круче и круче. Grande incêndio ali, mais incêndio mostrado aqui. Pelo menos vários tanques ali pegando fogo, né? Os maiores portos de exportação da Rússia são aqui Primorsk, Ust-Luga e Novorossiysk, né? Então é um dos maiores aqui e deve ter causado um bocado de dano lá para os russos. Segundo eles estão dizendo aqui, não houve mortes nem feridos nesse terminal da Novatek.
O pessoal todo foi retirado do terminal, teve um alerta e coisa e tal, mas não teve problema. Agora, o terminal está fechado nesse momento. Vamos ver qual foi o tamanho do dano causado, quanto tempo que esse terminal fica fechado. Esse terminal é tipicamente um terminal para exportação, então não deve afetar o consumo interno da Rússia de combustíveis, mas afeta a economia russa na exportação russa, né? Aqui também apareceu um vídeo aqui do momento que o drone chegou lá, ó, e dá para ver até a imagem do drone aqui, ó. Vamos ouvir esse vídeo aqui, porque segundo está dizendo o Tendar aqui, o cara até comemora. Seja lá quem está gravando esse vídeo aqui, pode ser que seja russo, né? Mas está comemorando a atingir lá a Дрон refinaria. от базы летит. Вот он. Не могу сфокусировать. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Сейчас Слава богу, то, что мы вот где-то здесь отвечаем. Слава богу, что я не пробарборщик. Ну нормально, полыхать. Не, там нормально. Это слишком жестко. Ты смотри, как его фигачит. O pessoal parece estar comemorando mesmo, né? O drone atingiu ali o terminal lá em São Petersburgo. Bom, tem outras imagens aqui. Aqui é uma imagem do terminal que foi atingido. É o terminal de Novatek. E isso daqui foi gravado há poucos minutos atrás. Ainda está pegando fogo lá no terminal. Eles estão trabalhando para apagar o incêndio, aparentemente, então, ainda está pegando fogo lá, está dando trabalho. E segundo esclarece o Anton Gerashenko aqui, a Novatek não é apenas um terminal de óleo, é uma planta de processamento. Ela trata gás condensado e os produtos finais são óleo, querosene, coisa e tal, ou seja, é uma refinaria. E a planta é localizada na região costeira justamente porque é próximo a um terminal especializado, onde isso daí é embarcado em navios e vendido, ou seja, como a gente falou, é uma instalação focada em vender produtos de petróleo, né? O objetivo aqui claramente é atingir a economia da Rússia, né? E os ucranianos também estão fazendo um ataque neste momento a Sevastopol, tá? Isso aqui aconteceu há poucos minutos atrás, ou seja, por volta do meio-dia, lá no horário de Sevastopol. Segundo os russos estão dizendo, estão derrubando foguetes Scalp e Storm Shadow na região de Sevastopol, né? Mas a gente sabe que os russos falam que derrubam, não necessariamente é verdade, né? Tá aqui, os militares repeliram um ataque dos ucranianos. De acordo com informação preliminar, as defesas funcionaram e já derrubaram os alvos sobre a água. Todos os serviços estão colocados em alerta. O serviço de resgate de Sevastopol não registra neste momento nenhum dano à infraestrutura, né? A ponte da Crimeia está fechada e tem alerta de ataque aéreo em toda a Crimeia nesse momento, né? A ponte da Crimeia está fechada não quer dizer necessariamente que os ucranianos estejam atacando a ponte da Crimeia, né? Como vocês sabem, os russos têm feito isso toda vez que há um ataque em qualquer lugar da Crimeia, a ponte é fechada. Aqui tem mais algumas coisas falando aqui, justamente os moradores de Sevastopol, falando do período de míssil sendo anunciado e coisa e tal. Locais reportam pelo menos 3 explosões no centro de Sevastopol. Mais explosões foram ouvidas no distrito de Balaklava, né? Então, tá aqui, Sevastopol fica aqui. Balaklava é essa outra cidade aqui, é um distrito de Sevastopol. Então, segundo eles estão dizendo aqui, canais russos dizem que o total de 4 Storm Shadows foram lançados em direção à Crimeia, todos eles foram derrubados, né? Mas isso aí não quer dizer absolutamente nada. Vamos aguardar para ver o resultado disso daí, qualquer coisa a gente fala no vídeo de amanhã. Bom, e a gente teve a confirmação hoje daquele navio que foi afundado no porto de Sevastopol. A gente falou sobre isso já há alguns vídeos atrás, que o Atesh, que é um grupo de partisãos ucranianos que atuam ali na Crimeia, já tinha alertado que esse navio tinha sido afundado, mas a gente ainda não tinha confirmação visual disso, né? Então aqui está a foto antiga do dia 28 de dezembro de 2023, está um naviozinho aqui bonitinho. Agora a foto de satélite do dia, do dia 31/12, ou seja, foi entre o dia 28 e o dia 31, né? Lembra que a gente falou que foi um dos ataques passados, né? O Atesh reportou que esse navio tinha afundado no início de janeiro, mas a gente não sabia quando que ele tinha sido afundado. Agora a gente já sabe, que aqui dá para ver só a parte de cima do navio,
O resto claramente está debaixo d'água. O navio foi afundado, um dos ataques ali entre o dia 28 de dezembro e o dia 31 de dezembro, esse navio foi afundado aqui, é este navio especificamente aqui, é um navio da classe Tarantul, uma corveta da classe Tarantul que foi atingida ali e afundou, né? Bom, tem algum questionamento aqui se não é uma corveta ou é uma corveta. Bom, falando sobre a linha de frente, os russos estão reclamando da situação nas ilhas ali no delta do rio Dnipro, né? A gente já falou sobre esse assunto, a situação está muito complicada para os russos ali, porque eles não conseguem abastecer os próprios soldados, né? E estão sofrendo muito com o ataque dos ucranianos ali. Então aqui alguém está reclamando aqui, dizendo que nós continuamos mantendo as ilhas, né? Que estão completamente sob nosso controle, mas eu tenho uma dúvida. É lógico que são necessárias quando a gente for fazer ataques do outro lado, mas eu não consigo entender por que a gente precisa delas agora, né? Ou seja, o que ele está reclamando? Ele está reclamando das ilhas aqui do rio Dnipro. Tá vendo? O delta do Dnipro tem uma série de ilhas aqui, e essas ilhas, uma parte está dominada pelos ucranianos, uma parte pelos russos, outra parte ninguém domina, né? E aí esse russo está sozinho no meio da ilha aqui, que não sabe o que fazer com essa ilha, e a reclamação dele é essa, né? Que aqui, os rapazes do outro lado estão jogando drones e coisa e tal. Eles falaram aqui, usaram uma expressão aqui, são operadores crescidos e coisa e tal. Deve querer dizer que são operadores muito eficientes. E os nossos rapazes não possuem artilharia nem morteiro, e apenas granadas e drones. E os imbecis lá no comando continuam mantendo essas ilhas, continuam ordenando que essas ilhas sejam mantidas, e os rapazes estão já cansados de manter ilhas vazias e morrer por lá. Não são muitas perdas, mas elas existem, né? Sem nenhum sentido. Ou seja, o que eles estão dizendo? Eles estão mantendo umas ilhas que não são contestadas, os ucranianos não estão tentando invadir as ilhas, de vez em quando eles jogam um drone lá e matam o russo que está ali. E ele fala que, ok, eu entendo se a gente estivesse se preparando para fazer um ataque na margem direita do rio Dnipro, né? Lembra, é um russo falando, aqui na região de Kherson, a margem direita ou margem norte do rio Dnipro é a margem onde estão os ucranianos. Então ele está falando, olha, se a gente estivesse fazendo uma preparação para invadir a margem direita, eu entendia, mas não, a gente não está fazendo nada aqui. O problema, provavelmente o que eles estão querendo é justamente alertar caso os ucranianos façam isso, né? Eles estão lá para morrer mesmo, caso os ucranianos resolvam fazer isso, morrer, mas alertar o resto dos russos que está havendo a invasão. Quem precisa disso, eu repito mais uma vez, quem precisa dessas ilhas, né? Ou seja, o cara não está gostando. E lembra, essas ilhas, agora no inverno, está com dificuldade de abastecer, né? De conseguir levar comida e mantimento para lá. Isso daqui é um drone ucraniano atingindo um radar russo ali na região de Kherson. Aqui, ó, esse aqui é o radar, tá montado aqui no alto desse prédio aqui, né? Então o drone vai lá, explode tudo, e eu ainda gravo um pedacinho depois da explosão total, ainda publicou uma coisa. E aqui, sendo visto pelo outro drone, realmente uma explosão grande. Se tinha mais alguma coisa ali, além daquele radar, foi pro espaço também, nesse vídeo aqui, né? Esse vídeo aqui mostra um drone ucraniano perseguindo um soldado russo. Olha lá, o soldado russo tentando se esconder aqui na carcaça de um tanque, aqui, ou de um aparelho de tirar minas, né? Aí o drone tá vindo ali, vai. Aqui atinge o cara e explode o cara, né? Aqui mais uma vez, o pessoal só tem o corpo do cara depois, não tem mais o que ver aqui. O inimigo está falando sobre, o inimigo no caso, os russos, estão falando sobre um grande aumento do uso de drones FPV ucranianos em uma determinada posição em Zaporizhia, né? Não dá para saber exatamente aonde em Zaporizhia. Ele está falando provavelmente de alguma coisa aqui nessa linha de frente aqui. Pode ser aqui em Verbove, pode ser em Robotny, em algum lugar aqui nessa linha de frente, né? Aqui, ó, na direção de Zaporizhia, em uma das sessões, o inimigo iniciou um contra-ataque de uma forma bastante específica. A estratégia consiste de dois elementos: o uso massivo de drones FPV e bombardeios drone. Esses últimos têm agora munição capaz de desmantelar um bunker em 2 tiros, em 2 bombas, né? Isso se tornou um grande problema mesmo para unidades com experiência e prontas para combate.
Você lembra que alguns dias atrás a gente mostrou um bunker russo do que eles construíram nessa região, mostrando que o bunker é muito bem construído, fica vários, é bem no fundo da terra, tem toda uma preparação ali, e isso foi uma das coisas que dificultou o avanço ucraniano ali na região de Zaporizhia, né? Isso que dificultou a contraofensiva ucraniana por ali. O bunker feito pelo russo é muito, muito forte, e os ucranianos não tinham como destruir esses bunkers, e daí os russos acabavam contra-atacando, né? E aí, recentemente, a gente mostrou também isso daqui, ó, esse teste que eles estavam fazendo de uma bomba que destrói até blindagem, uma bomba para ser lançada por drone, que destrói até blindagem, né? Então, пластина з бронежилета. é uma bomba para ser lançada por drones e que vai perfurar isso daqui. Eles fazem o teste aqui, ó. Isso aqui é um teste, né, deles, e mostra que realmente perfurou a blindagem. E lógico, se perfura essa blindagem, perfura qualquer obstáculo que esteja no caminho, né? Ou seja, agora os drones ucranianos têm munição perfurante que pode chegar em bunker russo. É o que eles estão dizendo aqui, aparentemente, nessa descrição aqui, que com 2 tiros, ou com 2 bombas, os drones bombardeios ucranianos conseguem destruir o bunker russo, e isso está se tornando um problema sério até para as unidades com experiência, né? Vamos torcer. É possível que isso daqui seja exatamente mais uma experiência, né? Mais um degrau nessa experiência. Os ucranianos estão aprendendo. Então quer dizer que os russos fizeram bunkers muito bem feitos. Vamos dar um jeito de destruir esses bunkers bem feitos usando drones. Agora, se isso daqui tiver sucesso, é só uma questão de replicar para outros pontos do fronte, né? O Sergei Flash, que é um especialista ucraniano em drones, ele está falando aqui que é preciso lembrar que a efetividade dos drones ucranianos também é limitada. Na média, 30% dos drones dos FPV chegam e atingem o alvo, né? É lógico, a gente só vê os sucessos, né? Quando a gente vê os drones atingindo o pessoal e destruindo as coisas, a gente só vê, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano, a gente só vê os sucessos, né? Então ele explica isso, certamente deixando claro que para o pessoal não desanimar nisso daí, né? E uma coisa que ele fala aqui, que é muito importante, que o que depende? Na verdade, varia entre 70% e 20% conforme a unidade de drones ucranianas, né? Na média, 30%. E depende dos fatores. A qualidade do drone, evidentemente, a seleção correta de frequências e protocolos para aquela seção do front. Você tem que escolher as frequências para evitar o sistema de guerra eletrônico dos russos. O quanto de guerra eletrônica dos russos tem naquela região da linha de frente. Evidentemente, se você está numa área que tem muita defesa eletrônica, é mais difícil, né? A experiência dos pilotos, evidentemente, e a qualidade da inteligência. E aí ele foca nesse ponto aqui, porque o fator mais importante é justamente a inteligência apontar bons alvos ali na região. Não é o drone FPV, é o drone que faz a vigilância e descobre onde estão os bons alvos naquela região para o operador do drone FPV ir lá e atingir. Repara a quantidade de informação que os ucranianos estão aprendendo com essa guerra de drones nisso daqui. Essa guerra está virando uma guerra de drones. É só drone de um lado, drone de outro. É lógico, tem munição, tem tanque, tem a coisa toda, mas os drones estão tomando um protagonismo absurdo nessa história. E o resto dos exércitos do mundo está ficando para trás, porque isso aqui está evoluindo constantemente. É lógico, os russos também estão aprendendo, né? Eles são mais lentos porque é uma estrutura centralizada, então tende a demorar mais a aprender, mas eles aprendem também, né? E, enfim, repara a quantidade de informação que, sinceramente, o exército atual, as forças armadas atuais, daqui a pouco não vão servir para nada. A questão toda é treinamento com drone, isso aqui vai mudar tudo. Aqui, mais um grupo de russos reclamando, ele está ali em Krink, está reclamando que já está ali há 7 meses, não tirou nenhum dia de folga, não tem uma rotação, estão sob fogo constante do inimigo e coisa e tal. Enfim, a verdade é essa. É o que eu falo para vocês, os russos já estão de saco cheio dessa guerra. O pessoal tenta vender a ideia de que no Ocidente já cansou da guerra e coisa e tal, mas só as russetes que ficam falando que estão cansadas da guerra, que meus vídeos continuam tendo audiência até maior do que tinham antes no início da guerra, então não tem cansaço da guerra do lado do Ocidente. Agora, dos russos sim, por que isso, né? Porque os russos não têm motivos, essa guerra é totalmente inútil, uma guerra puramente por política do Putin. Não tem nada que a Rússia esteja ganhando nessa história, né? Então os soldados russos têm muito menos motivação para lutar, acabam reclamando desse jeito aqui, né?
Bom, mas a gente teve uma má notícia aqui para os ucranianos. A cidade de Krochmalny foi tomada pelos russos, né? É uma região que vinha e voltava. Os russos já dominaram essa cidade no passado. Aí na ofensiva de Kharkiv, os ucranianos retomaram essa cidade. Fica aqui, ó, próximo de Svatov. Krochmalny. Então os ucranianos retomaram essa cidade e depois disso ela ficou bem na linha de frente aqui, então ela ficava trocando de mãos. É igual o Novoselivka que está por aqui. Novoselivka, aqui. Ó. Isso aqui fica uma hora tá com os russos, uma hora tá com os ucranianos, fica mudando de mãos o tempo todo, né? Mas dessa vez parece que os russos decretaram que tomaram a cidade, que estão confortáveis ali. Ou seja, a linha de frente avançou aqui. Por que isso é um problema? Isso é um problema porque justamente o que os próprios bloggers militares russos estavam falando, que eles estão insistindo em tentar tomar Sinkivka, que não conseguem tomar Sinkivka. O objetivo deles é tomar Kupiansk, mas por aqui não dá. Então o que eles deram de alternativa era justamente vir por aqui, né? E aparentemente estão seguindo esse plano. Eu não sei se esse plano era tão bom assim, se realmente vão conseguir avançar aqui, eu espero que não, mas é um grande alerta isso aqui, tem que ficar atento a essa movimentação aqui, né? Aqui está a carta do Polé-Volán. Aqui eles não sabem, isso aqui tudo eles colocaram porque eles não sabem como é que está essa situação aqui nessa região. Eles sabem que a cidade foi tomada, mas o que mais foi tomado aqui, né? Tem uma estrada aqui que era antigamente a linha de frente entre os ucranianos e russos, agora não é mais, porque tomaram essa cidade aqui, né? Essa estrada aqui é uma estrada de ferro, tá? É uma estrada de ferro. Aqui tem a estrada rodoviária. Agora, até onde os russos avançaram aqui não dá para saber, daí a preocupação, né? Enfim, vamos aguardar para ver as movimentações nisso daqui, mas sim, isso daqui é preocupante. Bom, teve mais um pequeno avanço russo aqui em Bielorrivka, de novo, não é uma coisa boa, mas não mudou muito aqui. Aqui também é uma área que vai e volta o tempo todo entre russos e ucranianos. E aqui a gente está falando em Klishivka, Bakhmut está aqui. Os russos conseguiram expulsar os ucranianos aqui de um pedacinho aqui. Não é uma coisa muito grande, mas certamente é preocupante aqui também, porque lembra, né, quem domina essas colinas aqui no norte de Klishivka, domina Klishivka, né? E os russos estão avançando aqui. Vamos ver se os ucranianos conseguem conter isso daqui também. Essa situação aqui está complicada já há algum tempo, né? Os ucranianos claramente estão seguindo as recomendações do Zaluzhny, né, de poupar esforços, não gastar material, não gastar munição, não comprometer pessoal. Território, deixa os russos tomarem, depois a gente retoma mais adiante. O importante agora para a Ucrânia é poupar esforços, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre o Putin falando merda aqui, dizendo que suporta a soberania de todos os estados. Ô Putin, se você respeitasse a soberania dos estados, não teria invadido a Ucrânia, né? Que história é essa, né? Curioso que ele está justamente reclamando dos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos não respeitam a soberania dos países e coisa e tal. Fala também sobre um acordo entre Estados Unidos e Dinamarca para permitir o uso das bases na Dinamarca pelos americanos. E uma coisa interessante aqui, ó, uma pesquisa conduzida por uma plataforma independente descobriu que 63% dos ucranianos que saíram do país por causa da guerra já retornaram em julho, agosto de 2023, né? Excelente notícia. Eu falei para vocês, quando eu tive em Kiev, né, lá era maio de 2023, já estava quase normal. Kiev já tinha voltado ao seu tamanho normal, as pessoas voltaram, né? Agora, é lógico, o pessoal que saiu ali de Zaporizhia, de Kharkiv, que está mais perto da linha de frente, né, o pessoal tem mais receio de voltar, né? De qualquer forma, certamente está voltando muita gente dos ucranianos que foram para o exterior. Isso é uma boa notícia. Bom, continuam os problemas de destruição de encanamento, de calefação lá na Rússia, né? Aqui um monte de dutos de calefação que explodiram aqui na cidade de Kursk, que é próxima da Ucrânia. Inclusive o pessoal deixa a impressão que será que é sabotagem dos ucranianos isso? Né? Não dá para saber. O que tem só é o acidente aqui, ó. Tá vendo os dutos? Os dutos passando debaixo da ponte, com água aquecida, né, do sistema de calefação, e vazando ali. Certamente a calefação não está funcionando ali na cidade, né? Ontem o Lukashenko confirmou que a Rússia entregou armas atômicas para Belarus, né?
Então lembra todo aquele esforço que os Estados Unidos fez para a Ucrânia abrir mão das armas nucleares lá em 94, prometendo manter a integridade da Ucrânia e coisa e tal. Não adiantou nada. Agora a Belarus está com um monte de arma nuclear lá do Putin. Muito provavelmente o Lukashenko não tem poder de disparar essas armas. Elas estão no território de Belarus, mas são controladas pelos russos. De qualquer forma, é mais um pouco de proliferação nuclear, né? Bom, aqui, ó, ontem teve um programa na TV russa falando sobre a recriação dos gulags, né? E aí o cara falando aqui, ó, se a pessoa vai contra o Estado, talvez algumas medidas possam ser feitas, né? Fazer um gulag de novo. Não, o cara falou abertamente isso, que temos que reativar os gulags, né? Gulag eram campos de concentração para pessoas que eram opositores políticos ou que por qualquer motivo eram taxadas de traidores na Rússia stalinista, né? Principalmente na época do Stalin, né? Depois a coisa abrandou um pouco, mas enfim. Aí eles falam aqui, ó, se você está querendo danificar ou prejudicar a sua terra natal, do seu próprio país, então você vai arrumar uma picareta próximo da Estrada Colima. Estrada Colima é a Estrada dos Ossos, né? Que tinha esse nome justamente porque tanta gente morreu trabalhando nessa estrada lá na Sibéria, que ficavam os esqueletos das pessoas, na Estrada dos Ossos lá, era o nome que o pessoal tinha, né? Foram milhares de prisioneiros políticos que perderam a vida no sistema de Gulag lá da União Soviética, né? E agora querem refazer de novo, né? É o que eu falo, o Putin gosta de se comparar com os imperadores do Império Russo e coisa e tal, mas na verdade ele está muito mais parecido com o Stalin mesmo, com o ditador comunista da época da União Soviética, né? Bom, o pessoal está falando aqui sobre a República de Barcochtostão, ou Basquíria, né? Que, segundo eles estão dizendo aqui, é um perigo muito maior para Moscou que muitos percebem, né? É verdade que os protestos atuais envolvendo a detenção do Alzinov, mas também, e o último episódio é justamente o líder lá da Basquíria, o Raid Kabirov, que não teve problema nenhum em mandar um monte de basquires, né, de pessoas dali da região, para a Ucrânia para lutar, acabaram sendo mortos, a maior parte deles, e o regime russo está bem ciente que esse levante lá na região é mais um problema para o Império Russo, né? E vai usar tudo quanto é meio necessário para suprimir qualquer oposição. Agora, é o que eles falam aqui, é mais um problema para o Putin. Em algum momento vai ter problema demais para o Putin, ele não vai conseguir segurar. Qual vai ser o camelo, a agulha que quebra as costas do camelo, a gente não sabe, né? Bom, tem a notícia aqui de que a China desafia sanções e torna a Rússia seu maior fornecedor de petróleo em 2023, né? Um absurdo o que a China está fazendo, mas não é totalmente ilegal, porque ela não faz parte do grupo de países que está fazendo sanções, né? Agora, é possível que ela acabe sofrendo sanções secundárias em algum momento. É que os Estados Unidos ainda não impôs isso. De qualquer forma, para aqueles que acham que, tá vendo, a Rússia não está sofrendo nada, está exportando tanto quanto antes para a China, não, esquece. Está pagando muito, mas muito mais barato do que o preço de mercado do petróleo, né? O petróleo está na faixa dos $80 o barril, o teto é $60 e a China está obedecendo o teto. Não paga mais do que $60, ou seja, continua a Rússia. Ok, a Rússia está conseguindo vender petróleo para alguns países, a Índia compra também, acho um absurdo também, uma vergonha para a Índia comprar petróleo sujo de sangue da Rússia, mas a Rússia está sofrendo com isso também, né? E por falar nisso, falar em Índia, né, que também está comprando petróleo russo, dois russos VIPs, pessoas importantes, e mais 4 tripulantes morreram num avião da SO Falcon 10 que bateu ou caiu no Afeganistão, nas montanhas do Afeganistão, vindo de Gaia em direção a Moscou, né? Então, Gaia é essa cidade aqui na Índia, né? E estava indo para Moscou, aí em algum momento passou aqui nas montanhas do Afeganistão, que ficam aqui no norte do Afeganistão, e o avião crashou, né? Caiu. Não se sabe se foi derrubado, pode ter sido derrubado sem querer pelo exército afegão, não se sabe se teve algum problema mecânico, o que aconteceu. Não foram identificados ainda as pessoas importantes que estavam ali. O avião é esse daqui mesmo, tá? Esse avião aqui que está na imagem foi o que estava ali, né? Parece que tem aqui, ó, a lista agora, olha só. Anatoly Yevsukov, Anna Yevsukovka, então esses daqui são os VIPs.
e a tripulação aqui, uma série de outras pessoas, né? Anatoly Yevsukov é um diretor técnico da companhia DGC em Moscou. DGC aparentemente é uma companhia da Índia de material bélico e tem uma subsidiária na Rússia, e ele seria o diretor técnico dessa companhia. Uma companhia de material bélico, ou seja, deu alguma coisa estranha aí, né? Bom, pode ter sido um acidente, pode ter sido só isso. Os aviões russos estão um tempão sem manutenção mesmo, não conseguem peças, pode ter sido um acidente, né? De qualquer forma, pode ter prejudicado a Rússia isso aqui. Se o cara era diretor de uma companhia bélica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.